Bom dia pessoal do YouTube, Face, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp e tal. Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica. Vai me ajudar e eu espero estar te ajudando. Vamos lá. Pessoal, a gente precisa refletir sobre a burguesia. Burguesia. Eu já fiz alguns vídeos, já explanei aí algumas questões, mas para a gente fazer aí um estudo comparativo entre o que é burguesia, o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é nobreza, uh, o que é Estado em última instância, nós temos que entender bem, né, um conceito denominado aí nas ciências humanas de burguesia. Burguesia. Então vamos lá, vamos começar aí pela identificação. Lembrando que a gente sempre trabalha com o tripé: identificar, relacionar e analisar. Os conceitos e habilidades que a gente pretende desenvolver, eles partem desse pressuposto: identificar um termo, conceito, uma ideia, um ente, relacioná-lo, ou seja, contextualizá-lo no espaço e no tempo, que é uma métrica fundamental em história, em ciências humanas. E por fim analisar. Então isso que nós faremos, identificaremos, definimos o que é a burguesia, relacionaremos, né, onde é que ela está, onde é que ela surgiu, como surgiu, por que surgiu, né, a hermenêutica, a interpretação, quem, o que, quando, como, por que, contra quem, a favor de quem, é uma análise no fim das contas, né. Burguesia, o termo cunhado burguesia, burguês, que é oriundo de burguês, burguesia, né? Burgos, burguês, burguesia, né? Vamos lá para o signo, significado e o referente. Burgos eram uma espécie de vila, de bairro, de cidades que existiam na Idade Média. Pequenas cidades, pequenos burgos, pequenas vilas, pequenas aglomerações, né? Nós sabemos que a Idade Média tinha uma característica rural, feudal, eram os feudos. Mas existiam os burgos, os pequenos territórios, as pequenas cidades, as pequenas vilas, né? De onde se origina a burguesia. Nesses burgos se praticava o comércio, ainda lá na Idade Média. A Idade Média, apesar de ser rural, de ser o trabalho da agricultura, né, lá dos feudos, né, os senhores feudais, o feudalismo, ele tinha também comércio. Obviamente, o comércio nunca deixou de existir, né, de uma forma ou de outra, né. Nunca deixou de existir. Lógico, um dia ele começou a existir, mas ele data da antiguidade, da pré-história já existia práticas comerciais. Então vamos lá. Daí que se origina o termo burguesia, aqueles que vivem em burgos, os burgueses. Ok, isso na Idade Média. Nós sabemos que o final da Idade Média, século XV, devido às crises lá, a peste, a fome, a guerra dos 100 anos, né? A impossibilidade do feudalismo alimentar tanta gente, né? A expansão ultramarina, o surgimento dos bancos, a própria centralização que a Revolução de Avis fez em 1385, unificando o território português e criando condições para a expansão marítima. O Renascimento, a Revolução Científica pôs fim à Idade Média, né? A Idade Média. A Reforma Protestante, ou seja, o clero, que era o grande senhora feudal, era a grande instituição hegemônica da Idade Média, junto com a nobreza, né? Os reis, lá no sistema feudal de suzerania e vassalagem. Ele foi entrando em crise a partir do século XV, né? Donde, olha só, donde na Inglaterra, né? O que vai acontecer na Inglaterra? Para a gente entender a burguesia, é fundamental entender primeiro a Inglaterra, porque as ditas revoluções burguesas, vocês já ouviram, caros alunos, esse termo, revoluções burguesas. Ela vai se suceder primeiro na Inglaterra, lá com a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que vai fazer o quê? Aumentar o poder da burguesia no parlamento. Os burgueses que tinham seus interesses entravados pela nobreza, pela igreja, pelo absolutismo monárquico, pelo mercantilismo, que já é uma prática capitalista. No mercantilismo já havia uma burguesia enriquecendo, né? O mercantilismo são as trocas comerciais.
vinda sobretudo aí do metalismo, do acúmulo de metais, mas era um pré-capitalismo. Nesse meio, a classe burguesa começa a ganhar poder no parlamento inglês, né? Isso é fundamental. Lá a Câmara dos Comuns elegem aí alguns representantes importantes que vai começar a contestar o poder soberano, o poder absoluto dos reis, né? A burguesia começa a se unir à nobreza, aos reis. No entanto, veja bem, as revoluções burguesas elas compreendem a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. É quando a burguesia propriamente dita, que já via ganhando um certo prestígio com o mercantilismo, com o enriquecimento das práticas mercantis, as práticas comerciais, começa a ganhar mais poder político, donde surge a classe com mais força, evidentemente, a classe social denominada burguesia. Burguesia é uma classe social, que no capitalismo é a classe hegemônica. Mas vamos lá, vamos analisar, né? Nós já identificamos, já relacionamos, agora vamos analisar. Veja bem, de fato a burguesia é definida, e eu vou usar aí uma definição marxista ou marxiana. A burguesia é a detentora dos meios de produção econômicos, os meios de produção material. São os proprietários das grandes empresas, os proprietários das terras também, aristocracia ou burguesia rural. São os proprietários das indústrias, das grandes empresas, dos mais variados nichos de mercado, cosmético, fármacos, têxteis, né? A burguesia ela emerge aí também na Inglaterra como com as indústrias têxteis, né? Produção de tecidos, que tem a ver lá com os cercamentos e tal, né? Com a expulsão dos agricultores pobres para a cidade, que criou mão de obra para o trabalho na indústria, né? A energia aí utilizada foi o carvão, depois o petróleo, a eletricidade e tal. A burguesia é uma classe social proprietária dos meios de produção, né? Fábricas, indústrias, grandes empresas dos mais diversos segmentos, automobilísticos, computadores, tudo aquilo que é produzido, né? A enorme quantidade de produção material que vai desde agulhas a astronaves, digamos assim, a navios, né? Tem toda essa cadeia, né? O que acontece então? A burguesia começa a ganhar poder a partir da Revolução Industrial, do tear hidráulico, da máquina a vapor, da locomotiva. A burguesia emerge como a classe social hegemônica, dominante, lá na modernidade, né? Donde burguesia é uma classe social detentora dos meios de produção econômicos, empresas, as terras, os equipamentos, os bancos, né? Nós sabemos que o capitalismo no final do século XIX é uma fusão do capital produtivo com o capital financeiro, que são a incorporação de bancos e grandes empresas que se unem, que formam os monopólios e oligopólios dos mais diversos tipos de indústria, indústrias de bens de consumo, de bens de capital, de indústrias de base e tal. Essa é a burguesia, uma classe social que se contrapõe ao proletariado, que é outra classe social. O burguês é o proprietário dos meios de produção, o proletariado é o trabalhador, aquele que vende a sua força de trabalho. Então, burguesia é uma classe social. Mas e aí, professor, como é que é? A classe média é burguesa, quem consome um pouco mais é burguês, o cara que vende um pastel é um burguês. Vamos lá, de sim e não, né? Sim e não. O que é burguesia? O proprietário dos meios de produção, é aquele que explora a mão de obra alheia, é uma classe social detentora dos meios de produção. Então, um funcionário da Petrobras que ganha 25 mil reais, ele não é burguês? Tecnicamente não, ele é um proletário, embora ele tenha um salário que pode ultrapassar a renda de alguns burgueses. O vendedor de pastel, o dono de uma borracharia, que é um proprietário, fatura 10 mil e um funcionário da Petrobras 25 mil, mas o dono da borracharia é burguês e o funcionário da Petrobras é proletariado. Tecnicamente sim, né? Burguesia é uma classe social
econômica que detém os meios de produção material, fábricas, indústrias, bancos, terras, grandes redes de comércio e tal. O capitalismo, né, que a burguesia, ela vive do sistema capitalista, é óbvio, né? É óbvio, só existe burguês dentro de um capitalismo. E de certa forma só existe proletariado dentro do capitalismo. O trabalho não, o trabalho pode existir em qualquer situação. No feudalismo, no comunismo primitivo, no servilismo, no mercantilismo, no comunismo, no socialismo, no anarquismo, seja lá no que for. Mas a classe burguesa, ela advém, ela se encaixa dentro do capitalismo. O capitalismo teve fases, primeiro o mercantilismo, depois o capitalismo industrial, depois o capitalismo financeiro, né? E hoje o capitalismo técnico, científico e informacional, ele já foi mudando aí de fases, ele já usou diversas matrizes energéticas, carvão lá na Inglaterra, depois nos Estados Unidos os Rockefellers, na Pensilvânia, Standard Oil dos Rockefeller descobriu o petróleo, né? Ele já mudou de fases, ele teve um caráter mais comercial no mercantilismo, mais atendendo os interesses liberais lá no capitalismo industrial. Depois aí ele adquiriu um caráter financeiro, bancário, né, onde você tinha a fusão dos bancos com as grandes empresas, mas a burguesia, a alta burguesia, a pequena, média burguesia lá estavam. Claro que dentro da burguesia também não é um conceito unívoco, homogêneo. Você tem a grande burguesia, né, e a pequena burguesia. Você tem os consumidores aí pobres que conseguem consumir até ter um nível relativamente bom, uma boa qualidade de vida. O fato é que dentro do capitalismo também foi cunhado, né? Você veja, burguesia remete a capitalismo. Capitalismo é a exploração do trabalho, a divisão social de classes antagônicas, um conceito marxista. Você vai ter, é óbvio, na burguesia os interesses não são unívocos, uníssonos, homogêneos, né? Há uma luta de classes dentro da burguesia, do grande capital com o pequeno, com a classe média, com a pequena burguesia. O grande capital, os grandes burgueses, que têm mais força, mais poder, mais prestígio, é óbvio, eles tendem a querer concentrar mais capital, né, mais riqueza nas suas mãos e esmagando a concorrência. Eles vão esmagando a concorrência. O pequeno e médio burguês, dentro de uma economia liberal, é óbvio, ele tem grandes chances de perder, porque a luta de classes que o Marx evidenciava do proletariado contra o burguês também ocorre da burguesia. A burguesia é muito amplo, você tem o Paulo Lemann, né, que tem um faturamento aí de 50 milhões de dólares por ano, e você tem a média burguesia aí, talvez, qual empresa que seria a média burguesia? A, a Localiza, né, que empresta carro, que tem um faturamento de 2 milhões de dólares por ano, e você tem a pequena burguesia, que é o vendedor de pastel, que fatura 500 mil reais por ano. Então, olha, os interesses da burguesia não são... Eles têm algumas coisas em comum. Exploração do trabalho, né? Propriedade privada, né? O capitalismo é a exploração do trabalho alheio, né, para produzir lá na indústria os bens necessários à vida. Liberalismo econômico, você não pode ter entraves à produção, sejam políticos, religiosos, sociais, culturais, tradicionais, morais, seja o que for. E a propriedade privada, não existe burguesia e capitalismo sem a propriedade privada, né? Meu, o que é público, o que é privado. Mas e aí o Estado, pessoal? O Estado, e aí, professor? O Estado, onde é que ele entra? Ele é o capitalismo de Estado? Existe uma burguesia estatal? Então, aí que começam os problemas. Ou melhor, aumentam os problemas que já existem. O Estado, ele é assim. Ele sempre levanta uma bandeira trabalhista, social, que freasse as ambições e os interesses dos grandes proprietários, dos grandes capitalistas, em prol do proletariado pobre, que depende de um salário para sobreviver. E para isso ele faria regulações, ele usaria agências reguladoras para regular
para delimitar o poder da burguesia. Vocês acham que ele faz isso? Ou que ele joga a favor do grande capital? Daquilo que o professor Olavo de Carvalho chamava de metacapitalismo. Você tem o capitalismo liberal, propriedade privada, burguesia, classe social burguesa, o proletário, que é explorado dentro do capitalismo, né? A propriedade privada, que é fundamental, o liberalismo. E aí surge o metacapitalismo, né? O capitalismo, no final do século XIX, ele virou o capitalismo monopolista financeiro, ou seja, a fusão de grandes empresas e bancos que foram papando as menores empresas. Virou os capitalismos dos países ricos burgueses contra os países dos proletários, as nações burguesas versus as nações proletárias. E o Estado? O Estado, ao regular a economia, é óbvio, ele faz o jogo do grande capital, porque se você regula, as regulações, é óbvio, são regulações que atendem os interesses do grande capital monopolista e financeiro, ou do capitalismo informacional científico que nós temos hoje, né, através aí da expansão aí das comunicações. Então, o Estado está normalmente mais a serviço da burguesia, e a burguesia não é um termo homogêneo, da grande burguesia, do grande capital, do capital monopolista e financeiro, da fusão de bancos e empresas, que óbvio vão dominando o mercado. Quando você pega um PT da vida, que regula, que sobretaxa, que cria burocracia, que cria Estado, que aumenta o tamanho do Estado, o custo do Estado, quem vai pagar isso? As classes que produzem, o produtor, quem produz. Nessa concorrência entre a grande burguesia, as grandes empresas, os grandes capitalistas e os pequenos e médios capitalistas, é óbvio que os grandes capitalistas saem ganhando, porque se eles taxam todos, se você taxa todos os seus inimigos, ou seus colaboradores, que seja, os mais fortes têm mais chances de sobreviver a essa sobretaxação, né? Enquanto o pequeno e o médio tende a ter mais dificuldade com a burocracia, com o engessamento para cobrir os custos do Estado, os custos sociais e assistencialistas do Estado. Então é óbvio, o pequeno e médio capital tende a se enfraquecer, tende a diminuir, tende a perder poder de luta, tende a desaparecer. Então o PT serve ao grande capital, sem sombra de dúvida, ao grande capital monopolista, dos monopólios, oligopólios, que são as grandes empresas que dominam o mercado. Aí você tem a JBS, a Friboi, a Ambev, a Gerdau e mais aí umas 200 empresas e bancos aí interligados. É o interesse do grande capital, né, que vai aos poucos dilapidando, massacrando os pequenos e médios. E nós, que não somos nem pequenos e médios burgueses, somos os trabalhadores que vivemos aí dessa relação de exploração de classe, da exploração enquanto classe. O Estado tem um papel fundamental. O Estado burguês, ele age reproduzindo a ordem econômica social ou a contestando. Ele diz que contesta, ele diz que é o partido dos trabalhadores, atender o interesse popular dos trabalhadores, do proletariado, mas ele faz o jogo do grande capital, do grandíssimo capital, e faz algum assistencialismo com, é óbvio, os custos pagos por quem produz. Então é isso, a burguesia, uma classe social que surgiu na Idade Média, os burgos, pequenas vilas, pequenas aldeias, pequenas cidades, que começou a enriquecer com o comércio, mercantilismo, fim da Idade Média, Renascimento, Reforma Protestante, Revolução Científica, formação dos Estados Nacionais, revoluções gloriosas na Inglaterra, Cromwell, Oliver Cromwell, formação do parlamento, Câmara dos Comuns, ganho de prestígio da burguesia, Revolução Industrial. Revolução Francesa é uma revolução burguesa por excelência, é onde a classe burguesa emerge como a classe hegemônica, liberdade, igualdade, fraternidade, fim do antigo regime, né, que era o absolutismo monárquico e o mercantilismo, introdução do liberalismo na economia, é a emersão da classe burguesa, que no século XIX, com a consolidação do capitalismo e também com a contestação do socialismo que surge ali,
ele vai ganhar um caráter mais monopolista, mais financeiro, com a fusão de grandes empresas e bancos, né? Ele ultrapassa a fase do carvão, entra na fase do petróleo e ingressa no século XX. Aí surgiu aquilo que nós chamamos de metacapitalismo, que são empresas, grupos empresariais, algumas famílias que enriqueceram tanto, cresceram tanto, que não querem mais a liberdade econômica, elas querem o monopólio, o oligopólio, a intervenção estatal, a regulação estatal em favor dos interesses deles, né? A burguesia aí não é uma classe econômica e social homogênea e uníssona, ela luta entre si também, coisa que o Marx não aprofundou muito. O Marx aprofundou na luta de classes entre o burguês e o proletariado. Beleza, pessoal? Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Espero ter esclarecido aí o que é a burguesia, identificado o que ela é, relacionado onde e quando ela surgiu, né, em oposição ao que, e feito essa análise aí do que ela representa, do que ela acaba fazendo. Valeu!